Aleluia, glória a Deus, igreja, amém? Sejam todos bem-vindos. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém? Aleluia, vamos ficar de pé, igreja. Igreja Recede, Igreja Família da Fé, um lugar para recomeçar, um lugar de graça e misericórdia. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo Pai. Você está numa igreja atrativa, envolvente, triunfante. Aleluia. Coloque a mão no seu coração agora. Repita essas palavras juntamente conosco. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Agora com o seu coração fale novamente. Profundamente amado pelo meu Pai. Lembre-se que você faz parte do ministério de adoração. Cante, ore conosco, declare cada canção com fé. Faça uma declaração de fé, mesmo que você não saiba cantar. Declare cada letra das músicas com uma declaração de fé, com uma oração, intercedendo pela sua família. Aleluia, vocês são reis e sacerdotes, abençoados, favorecidos, amados pelo Pai. Vamos fazer uma oração de gratidão, aleluia. Feche seus olhos. Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento, por nos favorecer, nos abençoar por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Pois cremos no Evangelho da salvação, Pai, e pregamos não a condenação. Cremos porque nós somos uma igreja envolvente, que envolve as pessoas na missão e na visão da igreja. Uma igreja triunfante, porque cremos que nossa campanha de vitória começa a partir da cruz e do descanso em Cristo. Cremos que Tu é todo poderoso. Glória e honra a Ti damos, Senhor. Muito obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por cada proteção, pelas bênçãos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Muito obrigado. Uma salva de palmas, amém, igreja? Bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amados, abraça o Espírito Santo nesse momento. Esse momento é seu e dele. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor é Rei dos Reis, do povo mais feliz dessa terra, Pai. Nós sabemos que nós somos amados por você, Pai. Obrigado, Jesus. Esse culto, Pai, é nosso, Deus. É você e cada pessoa que está nesse lugar. Em nome de Jesus, diga palavras para Ele, exalte o nome dEle. Nós vamos declarar que nós somos amados, que nós somos grandemente abençoados, e que não importa a circunstância, não importa o dia mau, Jesus, Ele é conosco. Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso socorro, Jesus é a nossa felicidade. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Eu sou amado por você. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Suas olhos agora. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai.
sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente. amado por meu Pai. Vamos declarar isso todos juntos. Eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente. amado por meu Pai. Mais uma vez eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou profundamente. amado por meu Pai. Eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente. amado por meu Pai. Eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Amada, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. por meu Pai. Na, 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 na. Oh, amada, amado, favorecido, Senhor. Na, 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 na. Na, 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 na. Eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente. amado por meu Pai. Nós cremos nessa palavra. Eu sou grandemente Abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai. Meu alma, minha alma. Aleluia. Entre agora em espírito de adoração a Ele, o mais íntimo fundo do seu coração. Entregue a Ele o seu coração essa noite. Diga para Ele palavras de adoração. Diga que Ele é lindo. Diga que Ele é maravilhoso. Que Ele é bondoso. Que Ele é um Pai gracioso, misericordioso. Chame Ele de Abba essa noite. Paizinho, Paizinho, Paizinho que cuida de tudo. Não ligue agora para preocupação, para nada. Apenas adore Ele. Apenas adore. Diga para Ele: meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Diga mais uma vez para Ele: meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu
Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre e sempre. Deixa ele fluir na sua vida. Deixa ele fluir, deixa ele tocar teu coração. Deixa ele mudar a tua vida. Deixa ele tocar a tua história. Deixa ele te transformar essa noite. Glória a Deus, aleluia. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Tudo é pra tua glória. Meu coração é teu para sempre e sempre. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te entregamos o nosso coração. Te entregamos a nossa vida. Te entregamos tudo, Pai. Nós oramos agora pelas nossas famílias, Pai. Sabemos que só o Senhor tem o poder para curar, para libertar, para salvar, para libertar o oprimido, o cativo, aquele que precisa de ajuda. É o Senhor que liberta dos vícios, Pai. É o Senhor que se liberta do pecado, Senhor Jesus. Alguém aqui que tiver com sua família que precisa de libertação, creia agora que ele está sendo liberto agora pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. É Ele que cura, é Ele que sara toda enfermidade. Tem que ir embora pelo nome de Jesus, porque no nome dele há poder, no nome dele há poder, no nome dele não há medo, não há angústia, não há opressão, porque o nome dele é poderoso. Em nome de Jesus, é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho, o poder do Evangelho que está em sua vida agora, que te faz ser tocado, que te faz ser sentido, ser transformado pelo poder do Evangelho. É Cristo que nós pregamos, é Cristo que nós venhamos falando, é através dele, é por ele, é somente por ele, somente por ele, somente por ele. Aleluia. Coração é teu, Pai. Aleluia. Tudo. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é
teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Outro, não há outro. Meu coração é teu. Meu coração é teu, Jesus. Somente teu. Meu coração é teu, Jesus. Nosso coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre. Uou! Aleluia! Do céu até a terra. Aleluia! Oh, Pai! Daqui, Abba! Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele fluir em sua vida. Enquanto você deixa fluir, Ele vai te curando. Enquanto você flui, Ele vai te libertando. Enquanto você flui, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família. Meu coração é teu para sempre. Sempre, eternamente, é para Ele, por Ele, é para Ele, por Ele todas as coisas. Eternamente, nós não nos cansaremos de te adorar. Nós não nos cansaremos de te louvar, Pai. Senhor, nós já podemos ver as ruas de ouro. As ruas de ouro nós já podemos ver, Senhor. E sentir o teu perfume. E sentir o teu perfume. E olhar nos teus olhos, Pai.
nós somos teus.
volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória. Cante comigo. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele. Vamos lá. A glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, Para a glória dele. tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele. Todos nós, todos nós. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, Volta para ele. tudo veio dele. Volta para ele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, Volta para ele. Tudo e a veio igreja cantando as vozes. dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele, e para a glória dele. Tudo veio dele, volta para Ele. Tudo veio dele. Para a glória dele. A paz que você precisa veio dele. A cura que você precisa vem dele. A salvação que sua família precisa vem dele. E tudo volta para ele. Ele dá, ele recebe a glória. Ele abençoa, ele recebe a honra. Ele estende as mãos, ele recebe o louvor. Ele protege, ele recebe a glorificação, porque tudo vem dele, tudo para ele, tudo para a glória dele. É ele, Jesus no centro, Jesus no centro, Jesus no centro. Então adore a ele nessa noite. Oh! Tudo veio dele, volta para ele, para a glória dele, volta para ele, para a glória dele. Tudo veio dele, volta para ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Tudo veio dele, para ele. Tudo veio dele, para a glória dele. Pai, nós te damos graças, porque em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Em Jesus temos tudo o que somos. Em Jesus temos toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo diz que nele habita toda a sabedoria e o conhecimento. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, a nossa família está guardada nele, curada nele, salva nele, protegida nele. Oramos pela nossa família agora, pelas crianças, pelos idosos, os que não estão podendo ir à igreja, aqueles que sonham e aqueles que profetizam, pois tua palavra diz que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado sobre as crianças para profetizar, sobre os velhos para sonhar, sobre jovens para ter visões. E de alguma maneira o inimigo tem trabalhado para que o grupo de crianças e de homens estejam impedidos de vir à igreja. Então, como igreja, nós oramos neste momento, decretamos todos os planos malignos falidos, derrotados, para que a vida de Deus flua,
abençoamos todos os idosos, todas as crianças, declaramos a vida de Deus sobre eles, e que o Senhor levante profetas e profetisas através das crianças, que o Senhor levante sonhadores através dos idosos, e que o Senhor levante funcionários através dos jovens, em nome de Jesus, porque o Espírito é o mesmo Espírito derramado, é a mesma chuva, a chuva do Espírito sendo derramada. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa família, nós abençoamos, nós declaramos a bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos aplaudir o Rei Jesus bem forte. Jesus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Assente-se um pouco em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que vocês estão aqui conosco, para juntos desfrutarmos de mais uma porção do Evangelho. Este momento de adoração é indispensável, porque nós estamos oferecendo algo para Deus. Nós estamos dando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa força, toda a nossa adoração de espírito, de alma e de corpo. Deus tem nos levado aos domingos a estudar um pouco mais sobre todos os nossos direitos, privilégios, também obrigações que temos em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Evangelho. Muitas famílias, através de nós, serão alcançadas por causa desse Evangelho. Irmãos, Deus tem derramado aqui neste lugar uma unção especial. Mais uma vez, algo muito forte aconteceu no louvor. Nós não conseguimos explicar essas coisas, mas nós conseguimos crer e sentir que Jesus está aqui. Hoje você vai sair daqui com uma nova unção, com uma nova porção do Espírito, da Palavra de Deus, para ter a melhor semana de sua vida. Agora há pouco, enquanto eu orava, uma das minhas meditações tem sido a carta de Paulo aos Colossenses. E 2 versos saltaram aos meus olhos. No capítulo 2, versículo 3 e no versículo 9, Paulo diz assim, no capítulo 2, versículo 3, que em Cristo, nele, em Jesus, habita toda a sabedoria e todo o conhecimento. Aí no versículo 9 ele diz que em Jesus habita, mora, reside corporalmente toda plenitude de Deus. Pastor, eu quero saber sobre a plenitude de Deus. Ouça sobre Jesus. Jesus é a plenitude de Deus. Plenitude, pleno, completo, não falta nada. Se você quiser conhecer o Pai, conheça o Filho. Se quiser conhecer o Evangelho pleno, simples, puro, mais poderoso, quando nós falamos simples, não falamos ausente de profundidade. Simples porque todo mundo entende. Mas o Evangelho é poderoso. Ele está na pessoa de Cristo. Então esses 2 versos têm sido a minha meditação durante a semana. Porque em Jesus habita toda a sabedoria, todo o conhecimento. Às vezes estamos preocupados em buscar conhecimento em outras áreas, e isso é muito bom. Mas Jesus é toda a sabedoria. Jesus é todo o conhecimento. Às vezes estamos procurando ser plenos em alguma coisa. Jesus é pleno, porque Ele é o próprio Deus, o próprio Pai. Ele representa corporalmente o Pai. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Evangelho. Aquele que foi capaz de transformar a água em vinho, tem todo o poder para transformar a sua vida completamente. Aquele que foi capaz de curar à distância, apenas com uma palavra, o filho do oficial do rei, ele pode curar toda a sua família, os que estão perto e os que estão longe, porque ele também é o Senhor do espaço. Ele é o Senhor do tempo, mas também é o Senhor do espaço. Não há distância para ele.
Aquele que foi capaz de libertar um homem preso há 38 anos em seu próprio corpo, pode sim libertar qualquer pessoa a qualquer tempo. Aquele que foi capaz de multiplicar pães, que é o fruto da terra, e peixes, o fruto do mar, é capaz de multiplicar os seus anos de vida, tua saúde, tua paz. Aquele que foi capaz de ordenar aos ventos e ao mar que se acalmassem, pode sim ordenar que toda tempestade em nossas vidas cessem agora, porque Ele tem todo o poder. Aquele que foi capaz de limpar leprosos, pode sim nos limpar de toda a consciência suja do pecado. Aquele que foi capaz de expulsar demônios da vida de pessoas, pode expulsar todo tipo de mal de qualquer vida, de qualquer pessoa. Aquele que abriu a vista aos cegos, curou doentes, libertou cativos, saciou os famintos, deu água aos sedentos, quer e pode fazer muito mais na vida daquele que crê. Quantos creem, digam amém. Aquele que contava parábolas para esconder verdades dos que achavam que sabiam tudo, depois revelava aos que tinham certeza que não sabiam nada, continua nos ensinando e nos levando ao caminho, o Pai. Aquele que foi capaz de ressuscitar o seu amigo que estava morto há 4 dias, pode sim ressuscitar qualquer sonho, pode sim ressuscitar qualquer vida, qualquer propósito, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer nação, porque Ele tem o poder sobre a morte. Aquele que esteve morto, foi sepultado, mas ressuscitou e vive para sempre, é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre, e está aqui, mais uma vez, para revelar a mim e a você, a sua bondade e a sua graça. Diga amém por isso. Aquele que subiu para o Pai e em breve voltará para nos levar para si, para sempre. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Bem-vindos ao Evangelho da Graça. É este Jesus que nós pregamos, o Cristo crucificado. Não que Ele esteja na cruz, mas a revelação que nós temos a partir disto foi que mudou toda a nossa história. É desse Jesus que nós estamos nos alimentando todo culto, aos domingos, o dia que significa Senhor. Este dia, propriamente domingo, no latim significa Senhor. Este dia é o dia de o Senhor ser adorado. Mais uma vez, nesta noite, eu convido a você colocar a mão à altura do seu coração e fazer comigo essa breve oração. Diga: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, bem-vindos ao Evangelho. Vamos continuar estudando sobre estas verdades da pessoa de Jesus para nós, em Cristo. Alguns versos para a nossa introdução. Vamos começar com essa frase que diz assim: a revelação da cruz é o Pai descendo até nós de maneira amorosa em Cristo, para irmos até os outros da mesma maneira. É uma forma de a gente explicar o que significa a revelação da cruz, o que significa viver em Cristo, o que significa o Evangelho. Lembre-se da cruz, ela tem 2 hastes, uma vertical e outra horizontal. Não é por acaso. A vertical é porque Deus veio até nós, de maneira amorosa, em Cristo Jesus. E a horizontal é para que possamos ir até os outros da mesma maneira que Ele veio até nós. Se Ele veio até nós em amor, que possamos ir até os outros em amor. Se Ele veio até nós nos amando, nos perdoando, nos curando, da mesma maneira devemos ir até as outras pessoas. Isto é a revelação da cruz. É entender que Deus veio até nós. Não fomos nós que fomos até Ele. Foi Ele que desceu até nós e nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. E também nos deu o ministério da reconciliação, para que através dele, através de nós, na verdade, vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, vidas sejam curadas. Sempre que nós falamos da revelação da cruz, lembre-se disso, é Deus vindo até você, através de Jesus Cristo,
Não de qualquer maneira, mas de maneira amorosa. Porque Jesus não veio julgar, Jesus não veio condenar. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz que ele enviou o seu filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus é o nosso Salvador. Ele representa o Pai. Entender a cruz é isso. É entender Deus se relacionando conosco por meio de Jesus. Não existe outra maneira de Deus se relacionar comigo e contigo a não ser por Jesus. Você só pode ir ao Pai por meio de Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas esquecemos de falar outra parte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade que nos leva ao Pai. Ele é a vida que nos leva ao Pai. A gente precisa entender essas coisas, da revelação da cruz, do que significa de fato isso na prática. É Deus vindo até nós por meio de Jesus e nós indo até os outros da mesma maneira. Então vamos, alguns versos para a gente compreender. Esse aqui, ó, que acabei de citar, 1 Coríntios 1,18, do 21 ao 24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Muitas pessoas não entendem quando você fala da cruz. Poucas pessoas conseguem compreender o que significa Jesus ter vindo ao mundo e morrido, dedicado a sua vida, entregue sua vida por alguém. As pessoas não conseguem entender isso. Não dá para entender isso de maneira mental e de fato não é para entender. Mas nós que somos salvos, presta atenção na expressão que Paulo utiliza aqui, ó. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, para quem não entende, para quem não crê, é loucura. Pense comigo, é loucura você falar para alguém que Jesus um dia vai vir e nós vamos morar com ele para sempre no céu. É loucura você falar para alguém que você acredita num Deus que você nunca viu. É loucura você falar para alguém que há 2000 anos um homem chamado Jesus decidiu vir aqui e morrer por nós. Isso é loucura, as pessoas não conseguem entender essas coisas. Mas nós cremos, porque para nós a palavra da cruz é o poder de Deus. E essa palavra aqui mais uma vez é dinamite, dinâmica, dinamismo. É o dinamismo de Deus, a dinâmica de Deus, é a dinamite de Deus agindo em nossas vidas. E Paulo continua dizendo, no versículo 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação. Ninguém será salvo pela sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pelas suas próprias ciências. O mundo não conheceu a Deus pelas suas próprias capacidades. Tem muita gente tentando entender Deus através de muitas coisas. Mas o apóstolo Paulo é claro em dizer que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura do evangelho. Falar do amor de Deus para as pessoas. Apresentar um Jesus que diz que você tem que amar os seus inimigos é loucura. Apresentar um Jesus para as pessoas que nos ensinou, que diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem, é loucura. Porque o espírito do mundo diz o contrário, bateu, levou. O espírito do mundo diz, deveu, tem que pagar. Jesus vem e diz que se alguém te pedir a capa, dê. Se alguém bater do seu lado, ofereça o outro. Está falando do perdão. Por isso que é loucura falar de Jesus. Porque a mensagem de Jesus contraria tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, tudo que a gente quer, tudo que satisfaz muitas vezes o nosso ego. A mensagem do evangelho da cruz, que é loucura, veio para contrariar. E o apóstolo Paulo continua dizendo, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O judeu, quando Jesus veio, disse, faça um sinal para que acreditemos que tu és Messias. Mas os gregos, que buscavam suas sabedorias através de Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros, queriam encontrar em Jesus sabedorias humanas. Mas os judeus queriam que ele fizesse uns sinais. Um sinal, faça alguma coisa.
cura alguém aqui na nossa frente para que possamos crer em Ti. Mas veja o que o Evangelho ofereceu para essas pessoas. Quem pediu o sinal? O apóstolo Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Os que pediram sinais, Jesus fez escândalo para eles. É como se fosse uma pedra de tropeço. Eles tropeçaram em Jesus, não compreenderam a simplicidade do Evangelho. Então Jesus para eles foi um escândalo. Não entendiam, não o aceitavam como Messias, não o aceitavam como Salvador. E os sábios, que são os gentios, e os gregos, que é a mesma coisa, a palavra foi loucura. Olha só, quem pediu sinal, ele se tornou escândalo. Quem pediu sabedoria, ele veio como loucura. E o versículo 24, o apóstolo Paulo diz: mas para os que foram chamados, nós, eu e você, todos nós, fomos chamados pelo Senhor para um propósito, não só para a vida eterna. Nós fomos chamados, aí ele diz assim: tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Entenda algo: quando Deus olha para a terra, Deus não vê japoneses, brasileiros, americanos, chineses. Deus vê judeus e gentios. É isso que Deus enxerga. Quem não é judeu é gentio ou grego. E quando o judeu entrega a sua vida a Cristo, ele passa a ser igreja. Quando o gentio entrega a sua vida a Cristo, ele passa a ser igreja. Hoje nós somos a igreja. E para esses dois grupos aqui, que creem em Jesus, Jesus veio e se manifestou para eles como sabedoria de Deus. Por isso que Paulo diz no capítulo 1 de 1 Coríntios: Cristo é a nossa sabedoria. É nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. 1 Coríntios do 2 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Jesus, o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se tinha alguém que tinha sabedoria humana, era Paulo. Estudou nas melhores escolas, teve os melhores mestres, aprendeu a falar vários idiomas, mas Paulo não chegou lá falando de sabedoria humana. Ele disse: eu poderia vir até vocês e falar de sabedoria humana, mas veja o que ele fez. Aí ele continua dizendo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi abrir mão de todo o meu conhecimento. Eu decidi abrir mão de todas as coisas que para mim eram importantes, para saber, para anunciar para vocês somente a Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez, Paulo não está falando que Jesus está na cruz. Paulo está falando da revelação da cruz, de entendermos o mistério da vida de Deus através de Cristo. Paulo está dizendo: eu vim anunciar para vocês um Jesus que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e vive para sempre. É esse Jesus que eu estou ensinando para vocês, porque ele é o poder de Deus. Então, se Jesus não fosse pregado, na visão de Paulo, não haveria salvação. Ninguém poderia ser salvo se Jesus não fosse pregado, se Jesus não fosse anunciado. Não era com as sabedorias que ele havia adquirido que as pessoas iam se render ao Senhor. Então ele abriu mão de tudo isso e anunciou somente a Jesus Cristo, o crucificado. E fui ter em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, Paulo está falando da incapacidade de ser alguma coisa, de ter alguma coisa, ou de fazer alguma coisa. Muitas vezes Paulo falou: estive diante de vocês sem capacidade nenhuma, porque não é de mim que vocês devem esperar, é de Jesus. E quando ele fala temor e tremor, ele está falando medo de Deus. Quando você ouve essa expressão temor e tremor, significa maravilhado. Eu fiquei maravilhado com o que Deus fez na minha vida através de Jesus Cristo. Por isso, quando eu vim diante de vocês, muitas vezes sem capacidade nenhuma, eu anunciei Cristo, aquele crucificado, para que vocês fossem salvos. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Imagine que nós chegássemos aqui aos domingos e começássemos a ensinar para vocês, começássemos a falar de sabedoria humana. Tudo isso é muito bom, vai fazer você crescer mentalmente, você vai desenvolver muitas coisas, mas você vai se apoiar nisso.
O que Paulo está querendo dizer, eu não falei essas coisas para vocês, para que a fé de vocês não fosse fraca. Vocês precisam se apoiar em Cristo, porque a vida flui em Cristo. O evangelho flui de Cristo, é através dele que tudo acontece. Você pode estudar qualquer livro de filosofia, você vai aprender muitas coisas, mentalmente, mas nada vai acontecer no seu espírito. Você pode estudar qualquer livro de sociologia, muita coisa vai acontecer na sua mente, mas nada vai acontecer no seu espírito. Mas se você estudar a Bíblia, não só a sua mente, como o seu corpo e o seu espírito serão totalmente reestruturados, porque Cristo é o evangelho. A palavra de Deus é completa, não deve nada para ninguém. Este é o livro mais poderoso que existe no mundo. Quando você abre, alguma coisa acontece na sua mente. Quando você abre para ler, alguma coisa acontece no seu corpo. Quando você abre para ler, alguma coisa acontece no seu espírito. Como uma certa oportunidade disse um pregador, não sei como, não sei o que acontece, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, sinto meu corpo mais estruturado e mais firme. Por isso que quando meditamos na palavra, recebemos saúde. Este é o evangelho que nós precisamos crer. É nisso que precisamos apontar para as pessoas, ensinar para as pessoas, dizer, aprenda sobre Jesus. A resposta está em Cristo. O evangelho está em Cristo. O poder está em Cristo. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que abençoa, é Ele que cura. Só existe Ele. O apóstolo Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em um outro nome. E a palavra salvação não significa somente vida eterna. Significa livramento, cura, saúde, proteção, toda a plenitude, tudo que você precisa. Ele diz, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, o justo, o único, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o evangelho que nós precisamos meditar todos os dias. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Você nunca vai vir aqui e vai ouvir nós pregando sobre nós mesmos. Vamos falar sobre Jesus. Temos muitas coisas para vos ensinar. Temos muitas coisas para aprender com vocês. Temos muitas coisas para crescer juntos. Mas nós vamos falar sempre de Jesus. Porque quando apontamos Jesus para você, em um dia de dificuldade, no dia mau, você não vai lembrar de mim. Você vai lembrar de Jesus, porque eu não estou lá, mas Ele está lá. Amém ou não? Você pode me ligar e muitas vezes eu posso não atender, porque eu sou limitado. Mas Jesus não. Pode ligar para Ele que Ele atende. Onde você estiver, porque Ele está em todos os lugares. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Em poder, em autoridade, em unção, em glória, em honra. Ele é Deus. Por isso que nós precisamos revelar Jesus. Dizer, olha meu irmão, dependa de Jesus. Se você olhar para nós, por favor, veja Jesus. Ele cura, Ele liberta. Então Paulo estava ensinando para esses irmãos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Agora para os Gálatas, olha o que ele diz. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E Filipenses 3,8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que ele é o menor de todos os discípulos, dos apóstolos. Em Efésios capítulo 3, ele diz que ele é o mínimo de todos os santos. Em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz que ele é o pior de todos os pecadores, salvo pela graça. O que Paulo está falando? Quando ele diz que é o menor entre os 12. Que não foi ele que fez nada, foi Jesus. Quando ele é menor de que todos os santos, agora envolve toda a igreja. Ele está dizendo que não é ele. E quando ele diz que ele é o pior de todos os pecadores, ele está dizendo, olha, Jesus está acima de tudo, olhem para ele. Ele está sendo humilde e da mesma maneira exaltando a Jesus Cristo. Ele não está dizendo que é pecador, porque o texto diz, um pecador salvo. Porque se você foi salvo, alguma coisa mudou. Imagine uma pessoa que bebe e foi salva. Não pode mais ser chamado de alguém que bebe, porque foi salvo. Da mesma maneira, quando você foi salvo, agora você tem a natureza
santa de Cristo habitando em você. Tudo isso para nós entendermos o que é o Evangelho. O que Paulo ensinava? O que Paulo pregava? Por que Paulo instruía as pessoas sempre revelando Jesus? Se ele tinha tanta sabedoria, chegou ao ponto de dizer, eu falo mais línguas do que todos vocês. Ele escreveu mais de 30% do Novo Testamento. Tinha sabedoria para ensinar qualquer pessoa, mas Paulo resumiu a sua vida em uma pessoa, Cristo. Leia as cartas de Paulo que ele vai falar em Cristo. O Evangelho, o mistério de Deus, o poder de Deus, a plenitude de Deus. Tudo ele está falando da mesma pessoa, Cristo. Quando nós apontamos Cristo, pessoas entram no caminho. Quando nós apontamos Cristo, pessoas entram na verdade. Quando nós apontamos Cristo, pessoas entram na vida. Elas passam a viver. Isso é o Evangelho. Então, o texto que nós estamos estudando, Romanos, o livro de Romanos, acompanhe comigo o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, ou para Ele. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Acompanhe comigo. É muito importante você fazer essa leitura acompanhando, para você entender de que Paulo está falando. Depois de nós entendermos mais de forma simples o Evangelho, que é revelado através do Cristo crucificado, hoje nós vamos aprender mais 4 pontos sobre de que nós somos em Cristo, quem nós somos em Cristo. Romanos, capítulo 7. Abra comigo. Vamos ler. Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1, até chegarmos ao 4. Diz assim, Romanos 7, do 1 ao 4. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo o que vive? Aí ele vai usar o exemplo da mulher casada. Ele diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se de outra maneira se casar com outro. Livre está da lei, assim não será adúltera, quando o marido morrer. Versículo 4. Aí olha o que ele diz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para ele. Agora olhe para mim aqui. Como a carta de Romanos é uma carta um pouco complexa, Paulo usou muitos exemplos para ficar fácil. Veja o exemplo que ele deu. Paulo falou de um casamento. Uma mulher e um homem e mulher. Pensa no que Paulo quis ensinar. Ele disse assim, olha, enquanto alguém está vivo, ali usa a comparação da mulher. Enquanto o marido está vivo, Paulo entende que esta mulher não podia se casar com outro marido. Ele está usando essa comparação para falar da lei. A mulher aqui representa a igreja, o marido representa a lei. Agora ele vai falar de uma outra pessoa, que é Cristo. Olha o que ele diz. Enquanto o marido está vivo, essa mulher não pode se casar com outro. Está falando da lei. Mas, morrendo o marido, ela pode se casar com outro. Morrendo a lei na sua consciência, você pode se casar com outro. Vou explicar melhor. Morrendo o Senhor lei, você pode se casar com o Senhor Jesus. Vou falar de novo. Se a lei morreu na sua consciência, você pode se casar livremente com o Senhor Jesus. Agora você não pode se casar com os dois. Porque Paulo usa a expressão adúltero e adulterar aqui não é só no sentido sexual. Adulterar significa mudar a forma original. Lembra quando você vai ao posto de gasolina e diz que a gasolina está adulterada? É porque ela mudou a forma original. E qual é a forma original de Deus? É que vivamos casados com Cristo. Paulo usa essa comparação para a gente entender. Enquanto a lei vive, você não pode se casar com Jesus. Graças a Deus, não só estamos mortos para a lei, como a lei está morta em nossa consciência, porque agora vivemos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Amém ou não? Agora depois ele vai falar da pessoa morrendo.
Ele diz assim, versículo 4. Ele vai dizer assim, de igual maneira, vocês estão mortos para a lei em Cristo. Agora presta atenção no exemplo que eu vou dar. Imagine que você vai a um velório. Aí você vê alguém, uma autoridade da justiça, chegando lá diante do morto, dizendo assim, você está condenado, você vai pagar 20 anos de prisão e você tem que pagar a indenização para A, B ou C ou D. A pergunta que eu faço é, a lei vai ter algum efeito para essa pessoa? Não. Por quê? Porque ela está morta. Se você está morto para a lei não tem mais domínio sobre você. Porque agora você está vivo para Deus. O que é de fato estar morto para a lei, pastor? Eu queria entender. A lei, irmãos, ela se resume em Deuteronômio 28, de forma muito simples, claro. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento vão falar da profundidade da lei. Mas eu quero que você entenda, como exemplo, Deuteronômio 28. Do versículo 1 ao 14 fala de bênçãos. Do versículo 15 ao 68 fala de maldições. Por que Deus falou mais de maldições do que de bênçãos? Porque o povo de Israel tinha dificuldade de discernir o que era bênção e o que era maldição. Para eles, às vezes, bênção era maldição e às vezes maldição era bênção. Então Deus disse, eu vou desenhar para vocês o que é maldição, para vocês nunca mais viverem debaixo de maldição. Então ele explicou de maneira detalhada o que era maldição. Do versículo 15 ao 68. E do 1 ao 14, bênção. Se você obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Isso é a lei. E quais eram as maldições que tinham lá? 3. Morte, doença e miséria. Tudo que você lê lá vai girar em torno de morte, doenças e miséria. Teus animais não vão ser frutíferos, vão morrer rápido. Doença, morte. Você será maldito no campo, maldito na cidade. De algum tipo de morte, morte espiritual. Então ele vai falar de 3 coisas. E o que significa na prática? Vamos ver o que Paulo está querendo dizer. Versículo 25, vamos continuar. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Continua. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Em Cristo, estamos mortos para a lei. É o versículo 4 que nós acabamos de ler. Estar morto para a lei é viver livre da maldição da morte, da miséria e da doença. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler. Acompanhe comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Leia junto comigo, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Através de Cristo, o que aconteceu? Se nós estamos mortos para a lei, fique com esse ponto. Você está morto para a lei em Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, você está morto para ela. O que significa na prática? Gálatas 3, 13 e 14. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem uma versão que diz que Cristo nos redimiu, ou nos comprou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Onde que está escrito? Lá na lei, no Deuteronômio. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aí o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, a maldição que Cristo nos resgatou é morte, miséria e doenças. Então, vamos pensar um pouquinho. O contrário da morte é a vida. Então, Cristo te resgatou da morte. Você recebeu vida. Amém ou não? Cristo nos resgatou da miséria. Nós recebemos abundância, prosperidade. Cristo nos resgatou da doença. Nós recebemos saúde. Então repita comigo. Em Cristo Jesus. Diga mais alto. Em Cristo Jesus. Eu sou vivo, próspero e saudável. Amém? Sabe por quê? Porque Cristo te resgatou da maldição da lei.
Agora nós estamos mortos para a lei. A lei não tem mais efeito sobre nós. Lembra do exemplo? Não se pode punir alguém que está morto. Em ordenamento jurídico nenhum do mundo se pune alguém que está morto. A lei não tem poder sobre quem está morto. Por isso que Paulo diz, enquanto o homem vive a lei, a mulher está debaixo do seu domínio. A igreja, enquanto a lei vive, você vive debaixo da lei. Aí o que vai acontecer? Você vai viver a vida toda dizendo, e agora se eu errar, maldição. Se eu acertar, bênção. Nós estamos mortos para a lei. Em Cristo, já somos abençoados. Você não está lutando desesperadamente por alguma bênção. Porque Paulo diz em Efésios 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Agora não estamos correndo desesperado atrás de bênção, lutando para obedecer, para ser abençoado. Não, nós somos abençoados para obedecer. Nós não estamos lutando para ter saúde, nós temos saúde. E por isso fazemos alguma coisa, ou por isso fazemos por onde. Nós temos a vida e não estamos lutando contra a morte, porque a vida de Deus já habita em nós. É isso que Paulo quer nos ensinar em Gálatas 3. Ele já nos resgatou, ele nos comprou, ele foi lá e pagou, disse aqui, ó, esse aqui estava debaixo de um jugo, debaixo de um sistema religioso, debaixo de uma condenação. Havia morte, doença e miséria sobre ele. Eu já paguei por ele. Portanto, repousa sobre mim e sobre você vida, saúde e abundância. Cristo em nós. Nós temos tudo isso através de Cristo. Não é na eternidade, não, nós já temos. Por isso que em Cristo nós estamos mortos. Estar morto para a lei é viver livre da maldição da morte, miséria e doenças. Foi uma das primeiras maldições que foi lançada quando Adão pecou, irmãos. Deus disse para o homem, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Aí vem Jesus e diz, coma, em João capítulo 6, porque se comer, certamente viverás. Vou falar de novo que alguns não entenderam. Quando Adão pecou, Deus disse, se comer, vai morrer. Aí vem Jesus em João 6 diz, quem comer da minha carne tem vida. Coma, que certamente você viverá. Aleluia. Todo domingo nós estamos mais vivos, porque todo domingo nos alimentamos da palavra. Todo domingo participamos da ceia. Isso aqui é apenas uma simbologia, mas na verdade o verdadeiro pão é a palavra. É isso que alimenta a nossa consciência todos os dias, todo domingo. Quando a gente sai daqui dizendo, hoje eu comi um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu comi um pouquinho mais do Evangelho, por isso eu estou mais vivo, mais reestruturado. Eu me sinto mais limpo. Eu não me sinto tendente a cometer algum tipo de erro. Pelo contrário, porque eu estou morto. A lei não me domina mais. Não há mais nenhuma consciência dentro de mim me acusando, me condenando, porque eu estou morto. Lembre-se disso para o resto de sua vida. Todas as vezes que alguma consciência de pecado, alguma coisa quiser acusar sua mente, você vai lembrar, eu estou morto para isso. Portanto, isso não tem poder sobre mim. Porque eu estou morto e vivo em Cristo Jesus. O segundo ponto que nós vamos estudar é esse aqui. Em Cristo somos agradecidos a Deus. É o versículo 25, que Paulo diz em Romanos capítulo 7. Olha o que ele diz, é interessante. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até para agradecer, Paulo disse que tem que ser por meio de Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não vou perguntar quantos motivos você tem para agradecer, mas eu sei que por meio de Cristo Jesus, muitas coisas Deus fez na sua vida e você pode agradecer. Quantos livramentos Deus nos deu durante esses dias em Cristo Jesus, agradeça. Quantas vezes Deus poupou a sua família em Cristo Jesus, agradeça. Quantas vezes você estava orando desesperado, buscando a solução para um problema, Jesus veio, te deu uma direção, enviou alguém, algo aconteceu. Em Cristo Jesus devemos ser gratos. Um coração agradecido, um coração alegre aformoseia o rosto.
Quanto mais agradecidos diante de Deus, mais reconhecemos o seu senhorio sobre as nossas vidas. Lembre-se desse princípio. A gratidão é a única oração que tem poder de antecipar as coisas e ao mesmo tempo abrir portas. Quando você agradece a alguém, você está dizendo: estou relaxado para receber um próximo presente. Quando você agradece a Deus, você está relaxado para receber o próximo milagre. Quando você agradece a Deus, você está relaxado para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tem muito mais de Deus para a minha vida e para a minha família. Quando você agradece por uma proteção, você sabe que tem muito mais. Então sejamos gratos em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual agradecemos a Deus. Este é o evangelho que nós precisamos viver. Ninguém é mais grato do que pessoas que ouvem o evangelho, porque evangelhos são boas notícias que geram alegria. Eu tenho muita gratidão de estar aqui nessa noite. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Muitos gostariam de estar, mas não podem por algum motivo. Então agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando de estar aqui, porque a vida de Deus está sendo exalada neste lugar. Milagres estão acontecendo na sua casa. Proteção de Deus, livramentos de Deus, porque Deus está operando aqui neste lugar. Foi assim que Paulo disse em Romanos 7:25. Ele disse: dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Ser grato, irmão, eu não vou nem dizer que é um dever, para você não se sentir como se fosse um fardo. Ser grato é um prazer. É reconhecer Cristo em minha vida. E o texto que nós vamos ler falando sobre gratidão é isso aqui, ó. Romanos 12. Viver agradecido a Deus por meio de Cristo é compreender que sua vontade para nós sempre, quando, irmãos? Sempre. Ah, pastor, mas eu não entendo. Sempre, não entenda. Sempre será boa, perfeita e agradável. É por isso que agradecemos. Não é para entender, é para agradecer. Viver como grato a Deus é viver pensando, agradecendo sempre, porque a vontade de Deus é boa. O que é algo bom, pastor? Algo que não gera nenhum tipo de prejuízo. O que é algo agradável? É algo que não é pesado, que não é um fardo sobre nós. O que é perfeito? É algo que não tem falhas, que não tem variações, que hoje está mais ou menos. Não, Deus não precisa melhorar. Deus não muda porque Ele não precisa melhorar. Ele é perfeito. Nós mudamos porque precisamos melhorar. Mas Deus não. Sua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Mas por favor, nem sempre você vai entender. Mas ela sempre será boa, agradável e perfeita. É por isso que nós devemos ser gratos a Deus. Romanos 12:2. Acompanhe, olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1 em diante, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me leva a agradecer, pastor? Porque a vontade de Deus é boa. O que me leva a agradecer? Porque a vontade de Deus é agradável. O que me leva a agradecer? Porque a vontade de Deus é perfeita. Pastor, eu quero saber por que tudo que Deus criou é bom. Leia Gênesis 1. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou é bom. Deus cria circunstâncias para nos abençoar. Sabia? Deus cria circunstâncias para nos proteger. Deus cria circunstâncias para nos guardar. E às vezes a gente não entende. Porque Deus é bom. Porque sua vontade para nós sempre será agradável. Sempre será perfeita. Então, viver sempre agradecido a Deus por meio de Cristo é isso aqui, ó. É compreender que sua vontade para nós sempre, não é de vez em quando, sempre será boa, agradável e perfeita. O terceiro ponto é esse aqui. Em Cristo somos livres de toda condenação. Irmãos,
o que mais faz as pessoas sofrerem, não só no contexto cristão, é algo chamado condenação. Pode acreditar, o mal do século não é a ansiedade, não é a depressão, é a condenação. Sempre foi o mal da humanidade. Sabe por quê? Porque a ansiedade é apenas os galhos da árvore. A depressão são apenas as folhas. Mas a condenação é a raiz de todo o problema. Pessoas se sentindo culpadas dentro da igreja. Pessoas se sentindo condenadas, não se sentem amadas, não se sentem aceitas, não conseguem perdoar a si mesmas. E isso vai gerando ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Nós estamos falando de coisas que estão na raiz. Muitas pessoas estão assim se sentindo condenadas. É como se estivesse enxergando pedras sendo jogadas diante de si, como a mulher de João 8. A parte mais interessante da história dessa mulher é que Jesus estava ali. Porque quando Jesus está, toda pedra de condenação cai por terra. Porque quando Jesus está presente, tudo aquilo que tenta te destruir cai por terra. Foi o maior erro daqueles homens e também o maior acerto daqueles homens foi levar aquela mulher até Jesus. Porque eles achavam que Jesus ia condená-la, por isso erraram. Mas não sabiam que ele era o único que podia salvá-la. Eles queriam condená-la, mas não podiam. Ele podia, mas não queria. Porque ele tem o poder para libertar qualquer pessoa da condenação. Da prisão da religião, da prisão do medo, da prisão da escuridão, do medo do futuro. As pessoas se sentem condenadas, vão se sentindo reclusas, presas, escravizadas. Aí vem o apóstolo Paulo, diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, portanto, meus irmãos, agora, para você, nesse momento, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre você. Ah, pastor, mas o que eu fiz é muito grave. Não, você não entende o que é grave. Vamos falar de gravidade, vamos falar de poder, vamos falar da grandeza. Grande é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há condenação que o sangue de Jesus não possa quebrar. Não há maldição que o sangue de Jesus não possa arrancar da vida das pessoas. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se que antes de alguém ser condenado, precisa ser acusado. Ninguém pode ser condenado sem uma acusação. A acusação veio na frente, bateu na porta, encontrou espaço, a porta se abriu. Aí a pessoa se sente condenada. Mas quando Jesus entra, a condenação sai e a acusação também, porque Ele é a nossa libertação. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente, eu gosto dessas expressões. João 8, 36. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Ele está falando que tem coisas que libertam, mas Ele verdadeiramente liberta. Você pode receber uma ajuda, você pode receber um conselho, tudo isso é muito bom, mas Ele verdadeiramente liberta, porque Ele arranca o mal pela raiz. Esse é o evangelho que nós cremos, que tem poder de tirar uma condenação da vida de uma pessoa que está presa há anos, a vida inteira. Então Paulo vai dizer, através de Cristo, nós estamos livres de toda a condenação. Ser livre em Cristo de toda a condenação é poder olhar para trás, não sentir o peso da culpa pelo pecado. Esse é o primeiro ponto. Quando eu estou livre de toda a condenação, eu me sinto capaz de olhar para trás e não sentir o peso do pecado mais sobre mim. Por quê, pastor? Porque Jesus já pagou a dívida. A conta já foi paga. Diz para quem está do seu lado aí de longe mesmo, a conta já foi paga, meu irmão.
Então você pode olhar para trás e dizer e lembrar, ele já pagou. Quando eu falo olhar para trás, há 2000 anos. Não é para trás ontem, não. Há 2000 anos. Ele foi lá e pagou a culpa do meu e do teu pecado. Então eu posso olhar para trás e viver livre, não sentir mais peso da culpa e do pecado, e viver o hoje. Porque alguém que está condenado com as culpas do passado não consegue viver o hoje, e está comprometendo o amanhã. Mas quando você está em Cristo, você pode olhar para trás e não sentir mais culpa, e viver o agora, se alegrar, estar feliz, viver a vida, se relacionar com pessoas, amar pessoas, perdoar pessoas, e olhar lá na frente e dizer assim que Deus tem grandes coisas para fazer lá na frente, porque Ele me libertou lá atrás, e eu estou desfrutando disso agora. Diga aleluia. Esse evangelho tem poder. É o evangelho que nós cremos, que liberta, que restaura, que faz a obra completa. Não faz qualquer coisinha. Ele limpa por completo. Então continua dizendo, viver o hoje e o amanhã com consciência da justiça de Deus. Eu não vivo mais com consciência de condenado. Eu não vivo mais com consciência de pecador. Eu não vivo mais com consciência de miserável. Eu não sou mais um pecador achando que Deus está distante de mim. Agora eu sou isso aqui, ó, que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Deus fez Jesus pecado para nós sermos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, foi isso aqui. Imagina que Jesus está aqui. Esse aqui é Jesus. Deus colocou em Jesus o nosso pecado e tirou a santidade dele e colocou em nós. Deus colocou em Jesus a nossa doença, tirou a saúde dele e colocou em nós. Deus tirou de nós toda a mentira, todo engano, toda a condenação e colocou em Jesus. E tirou de Jesus toda a verdade, toda a santidade, todo o poder e colocou em nós. Era assim que fazia no Velho Testamento. Colocava-se a mão na cabeça do cordeiro. Passava-se os seus pecados para o cordeiro, e o cordeiro levava para o deserto. Foi isso que Jesus fez. Os nossos pecados foram colocados neles, para que a justiça dele fosse colocada em nós. Hoje nós somos chamados justiça de Deus. Não se sinta mais condenado. A sessão plenária já foi encerrada. O tribunal já foi encerrado. A sessão de júri, o tribunal de júri já foi encerrado. Deus já bateu o martelo. Já está escrito lá, inocente. Por causa do sangue do cordeiro. Não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como dizia Adinaldo Mendes, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Não há mais condenação. Nós somos totalmente livres. Podemos viver a vida, irmãos. O Evangelho faz você viver a vida. Ei, presta atenção, eu recebi isso aqui agora de Deus. Isso não está escrito em lugar nenhum. O Evangelho faz você viver a vida. Escreva isso aí. O Evangelho faz eu viver a vida. Digna. O Evangelho faz você viver a vida. Agora, se você viver debaixo de um sistema religioso, debaixo de uma condenação, você vai deixar de viver a vida. Vai ficar sempre olhando para o pecado, vai ficar sempre olhando para trás, vai se sentir sempre inferior, vai se sentir sempre um miserável, sempre um doente, sempre um perdedor. O Evangelho faz você viver a vida. Que vida, pastor? A vida que Deus planejou para você. Santos Dumont não criou o avião para cair. Deus não criou o homem para fracassar. Deus criou o homem para vencer. Quando Adão fracassou, todos fracassaram com ele. Quando Jesus venceu, todos os que creem vencem com ele. Adão fracassou no jardim de delícias, Jesus venceu no jardim de Getsêmani. Adão cedeu ao pecado, Jesus assumiu nosso pecado. Adão morreu, Jesus vive para sempre.
Por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Por causa de Jesus, a terra foi abençoada. Por causa de Adão, todos os homens morrem fisicamente e espiritualmente. E por causa de Jesus, todos vivem espiritualmente e eternamente. Porque ele diz: eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse Jesus que eu e você precisamos crer. É esse Jesus que nós precisamos olhar. Precisamos alimentar-nos desse Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus fala de coisas que foram tiradas e coisas que foram acrescentadas. Do capítulo 1 ao 13 ele vai falando de coisas que foram removidas e coisas que foram acrescentadas. Foi removido os anjos, foi incluído Jesus. Foi removido Moisés, foi incluído Jesus. Foi removido o sacerdote, foi incluído Jesus. Foi removido o sumo sacerdote, foi incluído Jesus. Por isso que no 12 diz: olhando para Jesus. Sua fé não está em Abraão, sua fé não está em Isaac, sua fé não está em Moisés, sua fé não está em Elias, sua fé está em Jesus Cristo. Porque ele vive para sempre. Por isso que o autor diz no capítulo 12, é assim que ele diz no grego: deixe todos estes para trás, todos do capítulo 11, deixe para trás e olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Autor é aquele que gerou, consumador é aquele que confirma. Todos os dias que nós olhamos para Jesus, a nossa fé é confirmada. Esse Jesus é muito gracioso. Pense comigo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus vai se encontrar com Pedro. Jesus procura Pedro, fala com ele e diz assim: Pedro, você me ama com amor ágape? O amor do tipo divino, o amor de Deus. Pedro disse: Senhor, eu não te amo com amor de Deus. Eu te amo com amor de amigo, amor filéu. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor ágape? Senhor, eu não te amo com amor divino, eu te amo com amor de amigo, amor filéu. E pela terceira vez Jesus desceu ao nível de Pedro e disse: Pedro, você me ama pelo menos com amor de amigo? E disse que Pedro chorou. Tu sabes que eu te amo. Seja verdadeiro. Às vezes nós não conseguimos amar Jesus com amor profundo, mas seja você mesmo, seja verdadeiro, revele para ele suas fraquezas, mostre para ele quem você é, que ele vai vir ao teu nível, ele vai descer até você, vai vir até você e dizer assim: meu filho, eu estou aqui, pai, eu estou fraco hoje. Ele diz: deixa comigo, porque eu sou sua força. Se eu estou me sentindo desanimado, deixa comigo, porque eu sou o teu ânimo. Ele vai descer ao seu nível. É por isso que ele veio ao nível de Pedro, porque ele aceitou a verdade de Pedro. Enquanto isso, antes da traição, João estava no colo dele. Se você quiser que Jesus venha ao seu nível, seja verdadeiro com ele. Se você quer revelação de Jesus, deite no colo dele. Vou falar de novo. Se você quiser que Jesus desça ao seu nível, onde você está, venha, seja verdadeiro com ele. Mas se você quiser revelação profundas de Jesus, deite no colo dele. E só receba amor. Não fale nada, sabe, irmãos? Ultimamente eu tenho aprendido isso, que quanto menos falar para Deus, melhor. Não estou te incentivando a não orar, eu estou te incentivando a orar de maneira correta. Deita no colo dele e diz: pai, eu não sei nem o que falar hoje. Eu não tenho nem palavra. Ele diz: você já está orando. Só o fato de você dizer que não sabe, deixa comigo, porque eu resolvo. Isso que significa fraqueza. Foi isso que Paulo disse: eu estive com vocês em fraquezas. Paulo não está falando de pecado. Paulo está falando de incapacidades. Senhor, eu não sou capaz de tudo, Senhor. Senhor, eu não sou capaz de curar ninguém. Eu não sou capaz de salvar ninguém. Aí Jesus: opa, perfeito. Quem cura sou eu. Quem liberta sou eu. Quem restaura sou eu. Deita no colo dele. Você vai ouvir a batida do coração dele falando para você: meu filho, eu vou revelar para você coisas que podem abençoar a sua família e gerações que te cercam. Foi por causa dessas deitadas no colo de Jesus que João teve a revelação do Apocalipse. Chamado revelação significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação. 22 capítulos. De A a Z no alfabeto hebraico. De Aleph a Tav. 22. Quanto mais nós entendemos o caráter de Cristo, mais nós vamos nos aproximar dele. Quanto mais nós entendemos que ele é amor, mais nós vamos nos aproximar dele. Ninguém
gosta de estar perto de quem não ama. Mas se você sabe que Jesus te ama, você quer estar perto dele. Foi por isso que ele foi atrás de Pedro. Sabe o que aconteceu depois que Pedro entendeu que Jesus o amava? Alguém disse, é o seguinte, Pedro, Atos capítulo 4, você tem que parar de falar de Jesus. Ele disse, como é que é? Não posso. Não posso parar de falar daquilo que eu tenho ouvido. Não posso falar. Pode nos prender. Prenderam Pedro. A ponto de morrer, e os historiadores dizem que ele não aceitou nem morrer igual ao seu mestre. Não sou digno de morrer como meu mestre. Coloque-me de cabeça para baixo. Porque agora Pedro entendeu que Jesus o amava. Se você entender que Jesus te ama, você está preparado para entregar a sua vida a Ele. Pastor, já entreguei minha vida a Cristo, não estou falando disso. Estou falando que todo dia é uma entrega diária. Todo dia nós temos que abrir mão do nosso egoísmo. Todos os dias nós temos que abrir mão da nossa maneira de pensar. Todos os dias nós temos que abrir mão de coisas que nos afastam do propósito. E dizer, Jesus, Tu és o Senhor. Eu sou Teu filho, eu sou Teu servo, eu estou à Tua disposição. Aí foi assim que Jesus encerrou com Pedro, dizendo, você me ama então? Então alimenta os meus cordeiros. Primeiro ele falou ovelhas, são os cristãos mais maduros. Depois ele falou cordeiros, são os novos convertidos. Pedro, cuida de todos. Não faça acepção. O evangelho é simples. Quando nós entendemos a pessoa de Cristo, quando nós temos consciência do seu caráter e do seu amor por nós, mais sentiremos desejo de amá-lo. E o quarto ponto é esse aqui. Em Cristo, somos inseparáveis do Pai. Quantos se alegram por isso, diga amém. Nada te separa do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 39. Está escrito, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Veja o que Paulo fala, a ênfase está aqui. Nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que por causa do sacrifício de Jesus, nada nos separa de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem o presente, nem o futuro. Percebe que Paulo não falou do passado? Porque Paulo entende que o passado é uma questão resolvida. Porque Jesus já morreu. Nem o presente, o que estamos vivendo agora, nem o que vamos viver amanhã, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Provavelmente algum dia você vai ouvir alguém questionar, do amor de Deus nada nos separa, mas da presença de Deus isso nos separa. Diga para ele que eu não consigo entender um amor ausente. Eu só consigo entender um amor que está presente. Se Ele me ama, Ele está presente. É por isso que todos os dias nós somos guardados, poupados, protegidos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está ali conosco. Sua vara e seu cajado nos consolam. Porque Ele é um Deus plenamente cheio de amor. Saber que nada e nem ninguém pode nos separar do amor perfeito do Pai é receber poder, preste atenção nisso, é receber poder para amá-lo ainda mais. Quando eu sei, eu tenho consciência de que nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus, eu recebo poder para amá-lo ainda mais. Foi isso que Jesus disse para a mulher de Lucas 7, a mulher que ungiu seus cabelos. Disse, porque ela foi muito perdoada, ela muito me amou. Quando nós entendemos isso, quanto mais entendemos a consciência do amor de Deus, do perdão de Deus, mais nós vamos amá-lo.
Aqui, esse verso é o tema daquela canção. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Por causa desse amor, nós somos chamados de filhos. É isso aqui, ó. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Por causa desse amor, nós somos chamados de filhos. É isso que João está dizendo. Por causa desse amor, nós temos a consciência de filho. E como filhos, estamos cada dia mais próximos do nosso Pai. Então anote, em Cristo, estamos mortos para a lei, somos agradecidos a Deus, somos livres de toda a condenação, somos inseparáveis do Pai. Foram essas 4 coisas que nós aprendemos hoje, de forma resumida. Em Cristo, estamos mortos para a lei não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo somos agradecidos a Deus, em Cristo somos livres de toda a condenação, somos inseparáveis do Pai. Completamente. Como todos vocês já receberam mensagens, mas anote apenas os entendimentos. Olha o que diz aqui essa frase. Quando ouvimos o Evangelho, somos descontaminados da consciência da culpa e condenação, para recebermos a veste da justiça. Quando o Evangelho entrou em nós, na mente, no corpo e no espírito, nós somos descontaminados de uma consciência de culpa, de condenação. É impossível, escute, é impossível alguém ouvir o Evangelho, deixar cair no seu coração e continuar se sentindo culpado e condenado. Pastor, continuo me sentindo culpado. Certifique-se de que você está ouvindo o Evangelho. Há grande possibilidade de você não estar ouvindo o Evangelho, porque se sente condenado por alguma coisa. Você deve ter ouvido alguma mensagem que não revela Jesus, e por isso se sentiu condenado. Mas se você ouviu o Evangelho, que você ouve aqui neste lugar, que você aprende com outros homens de Deus, o Evangelho puro, verdadeiro, que apresenta Cristo, você nunca mais se sentirá culpado ou condenado, porque Ele te descontaminou dessa consciência. O outro entendimento é esse aqui. Quando ouvimos o Evangelho, somos reestruturados e nos sentimos mais vivos e fortes. Sempre quando você vem à igreja, você ouve o Evangelho, você ouve a palavra, você assiste a mensagem, revê, você se sente mais vivo, mais forte, porque o Evangelho faz isso. Você se sente uma pessoa melhor. Quando eu estou falando de forte, irmão, estou falando fisicamente. Seu corpo recebe saúde. É por isso que o Salmo 1 diz que as folhas nunca caem. Está falando de saúde. Por que está falando de saúde, pastor? Eu não consigo ver isso lá. A Bíblia ensina a Bíblia, responde a Bíblia. João diz em Apocalipse que as folhas servem de saúde. Então a folha ali fala da saúde. As folhas estarão sempre verdes. Imagine uma árvore com as folhas bem verdes. É uma árvore saudável. Se está seca, alguma coisa aconteceu. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, acontece isso aqui, ó. Ficamos mais vivos e fortes. Outra coisa, quando ouvimos o Evangelho, Cristo nos é revelado e sua natureza se manifesta em nós. Guarde isso no seu espírito. Ouvir o Evangelho implica, significa ouvir sobre Jesus. Você pode ficar 2 horas ouvindo uma mensagem. Se Cristo não é pregado, não é o Evangelho. Eu não estou falando de falar a palavra Jesus. Eu estou falando de uma mensagem que traga consciência de quem você é, do que você tem e do que você pode ou faz em Cristo. Quando você ouve isso, o Evangelho, você recebe a natureza de Cristo, ela se manifesta em você. E quando ouvimos o Evangelho, descobrimos tudo o que somos, tudo o que temos e o que podemos nele. Quando ouvimos o Evangelho, descobrimos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando ouvimos o Evangelho,
descobrimos que somos justiça de Deus. Quando ouvimos o Evangelho, descobrimos que temos saúde ou que somos saudáveis. Quando ouvimos o Evangelho, descobrimos que podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Se resume nessas 3 palavras: em Cristo. O que sou, o que tenho, o que faço ou o que posso. Isso é o Evangelho. Aí onde você está, curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego. Este mesmo Evangelho nos alcançou, nos curou, nos libertou. E hoje, mais uma vez, quando formos cear, queremos lembrar que há muito mais de Deus para nós. Há muito mais paz em tempo de guerra. Há muito mais saúde em tempo de pandemias. Há muito mais vida em tempos de mortes. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Obrigado porque tem guardado a nossa vida e a nossa família. E quando participarmos da ceia nessa noite, queremos trazer à nossa memória que somos totalmente curados, totalmente perdoados em Cristo Jesus. Pegue o kit da sua ceia agora. Pegue o kit da ceia. Pai, há muito mais. Há muito mais. Vamos participar da ceia, porque há muito mais saúde. Há muito mais perdão, há muito mais cura. Há muito mais plenitude. Há muito mais abundância. Há muito mais vida de Deus. Há muito mais milagres. Há muito mais restauração, restituição. Em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos plenos. Em Cristo nós somos plenos. A plenitude de Deus está em Cristo. Nós desfrutamos da vida de Deus. Quando comermos o pão, estamos declarando: somos totalmente saudáveis. E quando bebermos o sangue, estamos dizendo: totalmente curados, perdoados, por causa do teu sangue. Fique de pé. Participe da ceia, participe e fique de pé, com fé, com alegria, cheio do Espírito. Mas, há muito mais, há muito mais, em Cristo há muito mais, em Cristo há muito mais. Receba mais saúde na sua casa, agora em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora. Sinta o seu corpo reestruturado. Sinta o seu corpo mais vivo. Sinta o seu corpo saudável. Sinta o fluir de Deus agora. Sinta os seus olhos enxergando perfeitamente. Sinta os seus ouvidos ouvindo perfeitamente. Sinta os seus pulmões funcionando perfeitamente. Pela fé, movimente os seus braços, seu corpo, a parte que não podia movimentar, seja curado. Milagres estão fluindo agora. Milagres estão fluindo agora. O ar perfeito está entrando no seu pulmão agora, para limpar, para purificar toda a impureza. Por causa de Jesus, seja curado. Milagres estão acontecendo aqui agora. Eu profetizo saúde na sua casa. Eu profetizo a vida de Deus na sua casa. Eu profetizo prosperidade na sua casa. Deus está operando, Deus está operando.
Adore, adore ao Rei, adore ao Rei. Essa cidade vai desfrutar do avivamento. Esse estado vai desfrutar do avivamento. Esta nação vai desfrutar do avivamento. Porque há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus, igreja. Lembre-se que quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que a terra não estava perfeita. É porque ainda não estava completa. Ainda não havia luz. Mas lembre-se, o Espírito estava se movendo sobre as águas. Ele está se movendo aqui. Ele pode dizer agora, haja luz. Luz dentro da sua casa. Haja luz nessa cidade. Luz nesse bairro. Nós repreendemos os assaltos, os roubos, as mortes, as doenças. Nós declaramos fracassado todo plano do inferno, em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre você, meu irmão. Há muito mais sobre você. Há muito mais sobre sua família. Há muito mais. Muitas coisas você não vai entender, mas Deus vai fazer. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Ele vai fazer, ele vai fazer. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Tem muito mais de Deus para você. Muito mais de Deus. Aleluia! Aleluia! Muito mais para essa cidade. Muito mais. Profetizamos autoridades honestas nessa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, venha com alegria trazer a sua oferta, a sua semente, seu dízimo. Plante. Deixa Deus usar a sua vida para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Pai, nós te damos graças por cada semente que caiu em terra fértil, que há de frutificar 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não somente hoje, mas para sempre. Que todas as bênçãos de Deuteronômio 28 te alcancem, te encontrem, te persigam. Que todas as bênçãos que Deus prometeu em Abraão, por meio de Cristo Jesus, te alcancem. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te casse até te encontrar. Que o Senhor poupe a sua vida e a sua família do mal, do inimigo, do homem mau, maligno. Que o Senhor te proteja de todo tipo de mal durante toda esta semana. Que você e sua família estejam guardados debaixo do sangue de Jesus e das asas e no esconderijo do Altíssimo. Que esta semana seja a melhor semana de sua vida e de sua família. Desfrute de bênçãos e mais bênçãos. E lembre-se, há muito mais de Deus para você. Quantos creem, digam!